Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa é a segunda na sequência. E eu estou fazendo uma leitura de um capítulo de um livro. É esse livro, que é a Psicologia do Comportamento Pró-Social. Eu expliquei no primeiro vídeo alguns fundamentos e conceitos básicos para entender esse daqui, então confiram lá. Eu vou fazer uma pequena passagem desses conceitos, né? Porque é importante revisar todos esses conceitos. O comportamento pró-social é aquele comportamento que produz benefícios a um outro. É um indivíduo cometendo um comportamento que produz benefícios a outro indivíduo. Esse conceito se opõe ao comportamento antissocial, que é um indivíduo produzindo um comportamento que gera como efeito malefícios a um outro indivíduo. Esses conceitos funcionam independente dos benefícios ou dos malefícios que o indivíduo vai ter para si mesmo. Portanto, o indivíduo ele pode cometer benefícios aos outros e benefícios a si mesmos. Isso é o que a filosofia chama de virtude. Né? Virtude é buscar o bem próprio, promovendo o bem do outro. Mas o indivíduo também pode fazer um ato que a gente conhece como um sacrifício, que é ou altruísmo, que é o fato de buscar benefício do outro, gerando malefícios para si. Esse comportamento é um comportamento que foi selecionado pela nossa espécie e a nossa espécie é especialista nesse tipo de comportamento grupal e cooperativo, né, coletivo. Nós precisamos desse tipo de comportamento porque ele nos constitui. E é por isso que eu estou estudando esse livro. Se vocês lerem ali as palavras que estão passando ali embaixo, o comportamento intergrupal é o assunto desta live. Comportamento intergrupal é o comportamento que acontece de um indivíduo de um grupo em relação com indivíduos de outros grupos, que se opõem à ideia de comportamento intragrupal, que é a relação de dois indivíduos do mesmo grupo. Eu chamei a nossa sociedade de desconhecidos, por quê? Porque a nossa sociedade moderna ela é constituída na junção de vários grupos distintos que não se reconhecem entre si. Porém, há um reconhecimento simbólico de que nós fazemos parte da mesma sociedade, o que pode criar certos vieses de interpretação em relação às nossas relações sociais. Um desses vieses pode exigir dessas relações que elas aconteçam no contexto intergrupal como se fosse acontecer no contexto intragrupal. Em outras palavras, nós exigimos determinado tipo de identidade ou de familiaridade das nossas relações sociais que ela não pode nos entregar, nem materialmente, nem concretamente, nem psicologicamente. Porém, como foi dito no primeiro vídeo, que o comportamento intergrupal, o comportamento tribal ou grupal da nossa espécie, ele é um comportamento muito plástico. Isso quer dizer que a gente consegue estabelecer vínculos e relações grupais com muita facilidade. Como eu disse, nossa espécie selecionou esse tipo de comportamento e nós temos esse tipo de comportamento como uma preferência, uma tendência do nosso organismo. Isso que Então, ao longo da nossa vida na sociedade moderna, apesar dela acontecer nesse contexto intergrupal, nós vamos sempre buscar construir identidades ou conexões com as pessoas, mesmo que essas pessoas sejam desconhecidos ou então elas não façam parte da nossa vida. Mas a gente busca fazer isso para aliviar a tensão desse contexto intergrupal. Como foi dito na primeira aula, esse contexto intergrupal ele tende a ser permeado de uma sensação de hostilidade. Há uma pressuposição, há uma inferência no nosso organismo que leva a ele interpretar com hostilidade esse contexto. E a gente automaticamente tenta construir mecanismos sociais para aliviar essa
hostilidade, e a gente consegue fazer isso com competência ao longo do nosso cotidiano. Nós acabamos preferindo o comportamento pró-social na maioria das vezes. E nós somos muito bons em fazer isso. Um exemplo desses mecanismos para aliviar a hostilidade proveniente das relações modernas, sociais, modernas, é o exemplo de que a gente, quando encontra um desconhecido, a gente tenta sempre encontrar algum elemento de identidade para com esse desconhecido. Né? Fala de futebol, fala de algum hábito semelhante. Se você encontra alguém na academia, vai falar dos treinos e etc, etc. Ou então você começa a buscar usar mecanismos que facilitam a simpatia na relação, né? Como construir piadas, falar de piadas, comentar sobre coisas que são comuns no círculo cultural onde você vive e etc. Sempre com a busca de fazer essa familiaridade. E depois, só que esse mecanismo ele serve para justamente aliviar aquela sensação de hostilidade que esses contextos produzem. Eles não necessariamente vão construir um laço duradouro. Depois que você não mais encontra aquela pessoa, você desconsidera ela, você não inclui ela na sua vida, nos seus grupos, etc. Né? Mas você usa essa estratégia de buscar esse reconhecimento, né, de alguma afinidade grupal. No outro vídeo, eu trouxe alguns fatos sobre a psicologia, o que a psicologia tem sobre essa realidade intergrupal. Rapidamente, nós distinguimos membros do nosso grupo de outros grupos, ou seja, existe essa distinção e ela é automática, ela é espontânea, ela sempre vai acontecer. Isso já mostra que existem condições internas psicológicas que nos levam à tendência a construir esses espaços grupais, essas distinções grupais. E depois que nós fizemos essa distinção e identificamos alguém do nosso grupo, cria-se um laço emocional muito forte. Esse laço emocional ele é extremamente significativo e ele mexe com a estrutura do nosso organismo de maneiras intensas, por muitas vezes. Desprezar membros do seu grupo que são desleais. Existe dentro, quando vocês constituem um grupo, existe uma pressão dentro desse grupo. Isso também é espontâneo. Essa é uma pressão que você sente internamente, porque você reconhece o contexto do grupo e você consegue entender como as coisas funcionam, ou então o grupo abertamente desenvolve essa pressão, né, de forma indireta ou direta, que é uma pressão por expressar sinais de lealdade ao grupo. Às vezes um grupo ou indivíduos num grupo se veem testados pelo grupo. As situações da vida vão acontecendo e dilemas vão ocorrendo. Escolhas têm que ser feitas. E essas escolhas, elas têm que, dentro da lógica do grupo, elas têm que expressar essa lealdade ao grupo. Há uma pressão em favor disso. E há uma pressão contrária a expressar sinais de deslealdade. Quando uma escolha, uma narrativa, uma frase que você usa ou uma decisão que você tem desagrada ao grupo, ele enxerga aquilo como deslealdade. E a resposta à deslealdade também tende a ser uma resposta ostensiva e intensa emocionalmente, que traz uma certa hostilidade e uma necessidade de punição, né? E é por isso que existe esse outro fato que é a discriminação ativa dos membros, o fato de que a punição à deslealdade é ativa e intensa, mesmo que isso gere custos ao grupo. Discriminação ativa de membros de outros grupos acontece também, né? Então nós temos a discriminação entre membros do mesmo grupo e membros de outros grupos. E nós tendemos a ter uma relação mais hostil com membros de outros grupos. Isso é uma tendência espontânea. Nós precisamos fazer um esforço para quebrar essa tendência, né? Porque essa tendência ela já é embutida no nosso programa. Engajar em competição com membros de outros grupos. O contexto intergrupal ele é um contexto onde
a hostilidade se faz mais presente. Isso significa que as pessoas vão interpretar esses contextos de maneira mais competitiva e vão ter decisões mais competitivas nesse contexto. Pesquisas demonstram que pessoas em contextos intergrupais tendem a ter decisões mais agressivas, mais competitivas e mais conservadoras em relação ao seu interesse do que em contextos intergrupais, que elas tendem a ser mais generosas. Ajuda intergrupal ocorre. Então, o comportamento pró-social no contexto intergrupal é possível. Por mais que o contexto intergrupal seja associado a essas emoções negativas, hostis e etc., isso não é a única imagem do contexto intergrupal. O contexto intergrupal também traz comportamentos pró-sociais. E é isso que a gente precisa entender. Por que esses comportamentos pró-sociais acontecem e em que contextos eles tendem a acontecer bastante. Porque a gente quer uma sociedade, já que nós vivemos uma sociedade intergrupal e nós queremos uma boa sociedade para conviver, né? Construir uma engenharia de relações positivas entre os membros da nossa sociedade, nós precisamos entender que tipo de incentivo o comportamento pró-social exige para tender a acontecer nesse contexto. Porque esse é o contexto da nossa sociedade moderna. A ajuda intergrupal ocorre, e nós falamos no primeiro vídeo algumas qualidades dessa ajuda. Gerenciar relações intergrupais no mundo real é uma atividade primariamente masculina. Isso, como eu disse no outro vídeo, é um fato. Não é uma interpretação, não é um entendimento, é um fato. E é um fato que se apresenta na maioria das espécies que tem esse problema intergrupal para resolver. A nossa espécie ela tem uma certa exclusividade por conta não das tendências do nosso organismo, mas por conta das tendências culturais que nós fomos desenvolvendo historicamente. Historicamente, nós fomos fazendo uma conquista em relação à participação feminina no contexto intergrupal. Se nós vivemos numa sociedade intergrupal, né, e as meninas e as mulheres não participam do gerenciamento das relações intergrupais, né, a gente conclui que as mulheres não vão ter muito espaço para participar como cidadãs na nossa sociedade, já que a nossa sociedade ela é quase que exclusivamente uma sociedade intergrupal. Não quase que exclusivamente, mas na grande maioria das nossas relações são relações intergrupais. A conclusão que se tem dessa lógica é que as mulheres não vão ter muito espaço para participar da sociedade de forma como protagonistas, ou seja, isso acaba se tornando um problema, porque nós vivemos numa sociedade que depende e que espera uma relação democrática em relação à cidadania. Nós queremos que todos os sujeitos pensantes, né, da nossa espécie tenham direitos iguais em relação à participação na sociedade. E, portanto, se nós queremos isso e nós temos esse contexto orgânico que cria essa tendência, o que nos resta é produzir sistemas educacionais para corrigir esse problema. E sabendo que essa tendência ela vem de um aspecto do nosso organismo, adaptativo do nosso organismo, nós precisamos saber que esse sistema de educação tem que ser constante e perpétuo. Mesmo quando nós alcançarmos uma sociedade que represente uma certa igualdade de gênero satisfatória, nós não podemos prescindir desse tipo de educação. Nós ainda precisaremos desse tipo de educação porque essa tendência ela é carregada por nós a partir da nossa genética. Então, há um risco, né, de nós negligenciarmos esse tipo de educação, dessa tendência retornar. E o retorno dessa tendência nem sempre ele é ameno, né? Às vezes essa tendência se manifesta numa cultura através do conflito. O que nós vemos, por exemplo, na construção de grupos bem agressivos na defesa de uma ideia hierárquica na relação dos gêneros, por aí, né? Mas, como a gente viu no outro vídeo, existem argumentos que favorecem a educação de igualdade. Não é uma questão apenas ética, no sentido de que não faz muito sentido a gente retirar metade da população da participação da construção da nossa sociedade. Né? Porque a construção da sociedade é de interesse de todos, então não tem porquê
metade da população ser retirada dessa discussão, mas também as tendências da nossa espécie mostram que se o homem ele tende a ser aquele que vai gerir essas relações intergrupais, ele também tende a ser o objeto daquela hostilidade que acontece no contexto intergrupal com mais frequência. E isso é um dos fatores que está por trás da alta incidência de homicídios contra os homens e da alta incidência de mortes de homens ou a violência de homens nesse contexto, né, de conflito entre grupos. Porém, pesquisas demonstram que essa hostilidade ela acontece preferencialmente quando homens de outro grupo estão presentes. Quando são mulheres de outros grupos, essa hostilidade tende a ser menor e ela é mais facilmente superada, ou seja, isso seria uma vantagem em prol da pacificação desses conflitos, quando necessário, de ter mulheres administrando esse contexto. E por fim, nós temos alguns aspectos da psicologia tribal se observam em outras espécies, né? Isso se repete. Praticamente todos esses aspectos que eu acabei de falar se repetem em outras espécies de primatas, por exemplo, que são nossos parentes muito próximos. Existe um aspecto, um fato que eu falei no outro vídeo e que não está aqui, que essa ligação intergrupal na nossa espécie, exclusivamente na nossa espécie, ela não depende muito da conexão presencial, vamos dizer assim. Ela pode se dar de forma virtual, através de relações simbólicas. Nós podemos construir grupos meramente com ligações meramente simbólicas com as pessoas. E esses grupos simbólicos, nesses grupos simbólicos, está presente a mesma intensidade emocional de um grupo presencial, por exemplo, né? E isso é uma informação muito interessante, né? Porque isso nos dá uma certa liberdade maior na construção desses grupos. Nós não precisamos ter sido criados igual, nós não precisamos ter a mesma religião, nós não precisamos ter a mesma etnia, nós não precisamos ter os mesmos conceitos de vida, nós só precisamos encontrar conexões e ligações simbólicas em comum para priorizar esse tipo de relação. O problema é ter interesse em fazer isso, né? O grande problema não é ter mecanismos para construir comportamentos prosociais no contexto intergrupal. Como nós vimos, eles são comuns, há uma tendência para nós preferir esse tipo de coisa. Só que numa sociedade intergrupal como nós vivemos, e com conflitos crescentes, cotidianos e crescentes, as pessoas elas acabam não tendo tanto interesse em fazer isso. E aí que vem o problema, né? Os vieses grupais e individuais em prol de contrários a um comportamento social. Nesse contexto, acabam sendo determinantes para o fracasso nesse tipo de abordagem que busca construir maior pró-socialidade nesse contexto. No outro vídeo, eu trouxe fatos sobre esse contexto intergrupal, né, essa relação intergrupal, essa construção de grupos, essa tendência que nós temos de construir grupos, que nós vamos chamar de tribalismo, ou tendência a construir tribos ou grupos, né, ou então, como se diz popularmente, que é aquele instinto tribal, né. Agora a gente vai falar sobre as origens desse instinto. Existem alguns modelos na psicologia que buscam entender as origens desse tipo de padrões de comportamento. E a gente vai abordar 3 grandes grupos de teorias que vão tentar lidar com essa questão. Então, hoje nós vamos responder essa questão. Será que nossa espécie vivenciou pressões adaptativas que precisavam ser solucionadas dessa maneira? Ou seja, as tendências populacionais e universais da nossa espécie se apresentam da forma como nós observamos hoje. E como essas tendências estão presentes, a gente se faz essa pergunta, né? Será que essas tendências estavam presentes no contexto adaptativo da nossa espécie que justificou a construção de mecanismos que beneficiavam esse tipo de tendência? Aqui é uma coisa interessante. Eu quero falar sobre algumas premissas, né, que a gente precisa levar em consideração para tentar responder aquela pergunta: será que algo é natural ou será que algo é cultural? Hoje em dia, na psicologia, no século XX, a psicologia ela estava muito imersa nesse tipo de discussão, né, no sentido de
se perguntar se as coisas eram naturais ou culturais. Havia uma dicotomia ali, né, em relação a essas coisas. Hoje em dia, como eu já disse no primeiro vídeo, nós temos um paradigma, uma abordagem interacionista, no sentido de que não existe precedência nem da cultura nem do organismo, porque as duas coisas são uma coisa só. Não, a dualidade ela é uma falsa concepção, a dualidade entre cultura e organismo, né? Porque existem alguns elementos da cultura que são expressões da tendência do organismo. Existem alguns elementos do organismo que são produções também culturais, né? Porém, nessa discussão é muito comum aparecer os dualismos, né? E eles ainda são muito presentes nas discussões da filosofia, inclusive na psicologia mesmo, né? Alguns grupos da psicologia, etc. E sobre essa questão eles são numerosos, como por exemplo a dicotomia entre a natureza e a cultura, a dicotomia entre o civilizado e o selvagem, a dicotomia entre o mental e o corporal. Todas essas dicotomias, nós, nesse paradigma interacionista, consideramos como falsas dicotomias. Elas são dicotomias que são fruto apenas da percepção, da interpretação sobre os fenômenos. Uma interpretação que é racionalmente enviesada. Você constrói um modelo racional, né, quase que geométrico, onde você constrói dois topos, um topo mental, um topo corporal, um topo natural, um topo cultural, e aí você vai classificar as coisas ali dentro, né? Os processos. Mas no fundo, todo o processo mental ele tem uma base orgânica e todo o processo orgânico ele vai ter expressões mentais, né? Então a gente não pode fazer uma dicotomia. A natureza não se expressa dessa forma, né? Dicotômica, de forma perfeita, né? Inclusive na psicologia comportamental, por exemplo, quando eles tentam introduzir a ideia da teoria da evolução, eles falam assim, ó, o que é adaptativo é reflexo, né? Reflexo é o quê? É uma resposta orgânica, aquela resposta reflexa que o corpo faz automaticamente. E o que é cultural é operacional. O que é operação? É aquela resposta que é proveniente de uma operação, né? Há um condicionamento operativo, porque houve uma operação de conexão entre dois estímulos distintos ou duas respostas distintas que se tornaram uma só. Houve uma operação, né, que a gente chamaria de mental, mas é uma operação mais complexa. Porém, dados demonstram que o aprendizado cultural ele expressa certas tendências adaptativas também, né? E essas operações elas não acontecem de forma livre, né? De forma geral. Elas têm também preferências e essas preferências elas replicam premissas que a gente encontraria na seleção natural da nossa espécie. E também as respostas reflexas, elas possuem influência cultural, né? O DSM ele possui uma categoria, por exemplo, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico das Transtornos Mentais, ele possui um capítulo que se chama de síndromes culturais, que são expressões emocionais, expressões reflexas, né? Que têm aspectos muito reflexos, que são específicos de algumas culturas, né? Então, a gente não pode desconsiderar a influência da cultura também na expressão do nosso corpo. Então, não são através de dicotomias que a gente vai responder essa questão. O modelo que a gente vai usar para tentar responder essa questão é fazer um exercício mental, no sentido de que, como acontece a adaptação? A adaptação é a interação do organismo com o ambiente dentro de um contexto adaptativo. Que contexto adaptativo é esse? É um contexto que apresentou problemas reiterados ao longo de várias gerações. E que, ao longo dessas várias gerações, uma solução para esse problema foi priorizada porque ela dava uma vantagem significativa ao grupo dessa população que tinha aquela solução. Esse grupo, com essa vantagem reiterada ao longo de gerações, acabou dominando aquela população e transmitindo aquela informação de forma geral à população, ao ponto de que toda a população acabou recebendo alguma influência daqueles indivíduos, fazendo assim a seleção natural, fazendo com que todos o restante da espécie fosse descendente daqueles que produziam aquele tipo de resposta, aquele tipo de padrão de comportamento. E é assim que acontece a evolução da nossa espécie, né? Também.
E essa evolução, ela molda também aspectos psicológicos. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre preconceitos intergrupais, a gente tem que se dar conta de que será que realmente preconceitos intergrupais eles eram comuns no contexto adaptativo? Porque o contexto adaptativo ele precisa ser construído na sua mente, de modo a você conseguir operacionalizar essas questões dentro do que é interessante ou do que é favorável nesse contexto. E é isso que vai responder se alguma coisa é adaptativa ou não. Não é o fato de essa coisa ser universal, por exemplo. Muitas pessoas falam, se algo é universal, portanto é natural. Não é essa lógica, uma coisa não tem diretamente, o fato de ser universal não diretamente justifica o fato de que é natural. Pode haver o fato de que os mecanismos que são naturais do nosso corpo, né, que são adaptativos do nosso corpo, que sendo apresentados a um contexto que é comum no mundo atual, ele pode tender a produzir algo que a gente perceba como universal. Porém, não quer dizer que aquele algo seja adaptativo em si, entende? Mas esse algo é um subproduto dos outros mecanismos que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa adaptação. A gente precisa colocar quando a gente tenta encontrar algum mecanismo de adaptação, ou tentar encontrar algum aspecto que é natural da nossa espécie, nós precisamos fazer várias pesquisas para demonstrar e justificar que aquele mecanismo de adaptação vale a pena ser considerado como algo que existe, primeiro. Para depois, então, saber como ele funciona, né? Como é que ele é ativado, quais estímulos que você tem que expor àquele mecanismo para que ele se ative, qual é a mudança na manifestação desse mecanismo de acordo com a mudança ecológica, de acordo com a mudança do ambiente, e etc, etc, etc. Né? Então, a gente precisa primeiro demonstrar que aquele mecanismo de adaptação faz sentido na história da nossa espécie. Né? E não que, por exemplo, que nem os preconceitos contra etnias, preconceitos contra outras outras nações e preconceitos contra certos fenótipos, né? Como a cor da pele. Tudo isso, será que faz sentido, né? Do ponto de vista adaptativo? Né? Porque, por exemplo, pensa assim, que no ponto de vista adaptativo, para que um fenótipo mude tão drasticamente a ponto de caracterizar uma população, isso tem que acontecer por conta de um isolamento das duas populações, né? Uma população que teve uma pele mais clara se isolou de uma população que tinha uma pele mais escura. E os dois criaram essa característica pelo isolamento. Não tem por que eu entender que a presença da pessoa com pele mais escura seja um problema adaptativo. Não, isso foi um problema muito recente, né? O problema da globalização, das diversas etnias do mundo se interagindo entre si é um problema da civilização, né? É um problema muito recente. Então, ele não tem justificativa de imaginar que esse tipo de preconceito seja natural, entende? Porque a gente colocou dentro dessa história, dentro dessa construção, dessa dinâmica de construção, né? Dos nossos mecanismos. Então, para entender que algo é natural ou é adaptativo, a gente tem que colocar dentro da história, do contexto adaptativo da nossa espécie. E não só considerar que certo aspecto ele reiteradamente se apresenta na nossa espécie, né? Eu posso fazer outros vídeos dando exemplos sobre essas questões e deixando as coisas mais claras, mas esse é só um disclaimer para que a gente continue. Então, eu vou trazer 3 modelos que tentam explicar a tendência tribalista da nossa espécie, né? Uma delas é que a psicologia grupal é um subproduto de alguma capacidade geral da psicologia humana, né? Ou seja, nós temos uma capacidade, um mecanismo psicológico, e esse mecanismo psicológico produz aprendizado por si, de forma geral, né? Como se fosse a matemática. A matemática ela tem uma operação, um número. E esse número é capaz de expressar qualquer coisa. Replicando esse número a qualquer objeto, de forma geral, ele vai se reiterar naquele objeto e vai conseguir expressar a quantidade daquele objeto. Será que a mente funciona dessa forma? Então, nesse modelo, a gente entende que a mente funciona dessa forma. A gente aprende
operações mentais, e essas operações mentais são aplicadas de forma geral a qualquer objeto, em qualquer contexto. Esse é um dos modelos da mente, é um dos modelos da psicologia, algumas teorias na psicologia vão se basear nesse modelo. Outra ideia é que a psicologia grupal é um efeito colateral da extrema socialização da nossa espécie. Ou seja, nesse tipo de modelo, a gente já aceita a teoria da evolução, né? A gente não nega a teoria da evolução na construção da nossa mente. Porém, a gente não vai aceitar que a relação intergrupal era um problema adaptativo muito significativo a ponto de gerar ele mesmo adaptação. Ou seja, a única coisa que era significativa na nossa espécie era o interesse de produzir comunidade, de dar preferência à relação social e cooperativa e comunitária. Coisa que existe, mas que é o outro aspecto, as consequências na relação intergrupal são, no fundo, efeitos colaterais dessa primeira tendência, que é a única, que é a adaptativa, que, né, é a que é a mais relevante. E a terceira hipótese, ela fala que a psicologia grupal é um produto de adaptações especializadas na manutenção de relações intergrupais. Ou seja, nessa terceira hipótese, aqueles fatos que eu falei ali atrás, eles são efeitos, né, de mecanismos de adaptação específicos para cada um daqueles problemas. Né? O problema de lidar com estrangeiros, o problema de lidar com pessoas de outro grupo, o risco que tinha para homens lidar com pessoas de outro grupo, né? A posição dos machos, das fêmeas nessas relações, o modo como a competição é prevista e incentivada pelo organismo naquele contexto intergrupal, etc, etc, etc. Ou seja, aqui não só há uma tendência e uma adaptação para a construção de cooperação e de relação intragrupal, mas também existem tendências e adaptações para lidar e administrar de forma específica com a relação intergrupal. Essa é a questão desse terceiro modelo. Vamos falar do primeiro. O primeiro modelo, como eu já disse, ele pressupõe uma ideia de uma mente generalista. Né? Existe um termo que se refere a esse tipo de modelo de mente, que é o que a gente chama de modelo geral, o modelo da mente geral das ciências sociais. O modelo de mente das ciências sociais, uma coisa assim. Que esse modelo ele é comum em várias ciências sociais. Né? Existem áreas, né, grupos de arqueólogos, de sociólogos, antropólogos e psicólogos que assumem esse modelo, que é um modelo que fala que existem certas operações que são tanto culturais quanto psicológicas, e essas operações elas são como se fossem operações racionais, né? Elas são operações generalizáveis e generalizantes. Então, quando a gente tem um processo de aprendizado, a gente aprende a formatar nossa mente de acordo com aquela operação. E aí a gente replica essa operação para os diversos objetos de forma generalizada. Esse é o caráter desse tipo de modelo de mente, né? Ele não considera que existem operações especializadas, ou seja, a gente não nasce com mecanismos de adaptação especializados em determinadas questões e contextos, e, consequentemente, ele não considera que existem objetos especializados que vão ativar esses mecanismos. Né? Quando a gente fala de mecanismo de adaptação, a gente está falando de um mecanismo, de uma função, de um processo no organismo e na mente que vai operacionalizar certos problemas que são adaptativos. E esses problemas geralmente possuem objetos que servem de sinais para ativação ou para execução daquele mecanismo. Ou seja, quando a gente fala de mecanismo de adaptação, a gente está falando de um procedimento que é um procedimento já integrado, vamos dizer assim, no nosso sistema, e a gente está falando de inferências objetais, ou seja, inferências de objetos que já são pressupostos do nosso organismo. Esse modelo de mente desconsidera a possibilidade de uma coisa dessas acontecer. Ele desconsidera a possibilidade de processos mentais serem instalados no nosso organismo. Não, a gente tem que adquirir esses processos mentais. É como se fosse adquirir
uma operação matemática, né? Adquirir uma educação, a educação sobre operações racionais, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que a gente tem que adquirir na escola. Então, as nossas operações mentais seriam mais ou menos assim. A gente tem que adquirir da sociedade essas operações mentais, né? E, consequentemente, então, essas operações mentais não têm objeto específico. Ou seja, elas podem ser aplicadas ou replicadas de forma geral para qualquer objeto, né? Qualquer operação mental pode ser replicada para qualquer objeto. Então, a gente pode generalizar certas operações mentais e que são essas também adquiridas socialmente. Teoria da identidade social e teoria da categorização de si. O que acontece nessas teorias? Essas teorias vão dizer que existe sim uma tendência universal de categorização social, né? De grupos, de distinção de grupos. Porém, essa tendência ela é herdada pela sociedade. Ou seja, as sociedades elas têm interesse de construir divisões grupais por conta de questões materiais, né? O conflito em relação a recurso, conflitos de hierarquia social e etc. Os grupos têm interesse contingencial. A contingência, né, da nossa sociedade nos entrega interesses para construir essas categorizações, essas distinções, e elas acontecem, elas são incentivadas. E essas categorizações são assimiladas e são adquiridas, né, pela criança ou pelas pessoas que participam daquela relação social. E depois que adquiridas, elas são replicadas, né? Elas são reforçadas e aplicadas, e na replicação dessas categorizações, o ensinamento, o aprendizado dessas categorizações é reforçado. E as pessoas passam a compartilhar aquela operação, e isso acaba constituindo o tecido social. E então, existe um interesse material, mas esse interesse material se manifesta de forma subjetiva. Ou seja, as pessoas têm interesse subjetivo de construir essas categorizações, porque isso permite que elas tenham autoestima. Ou seja, a autoestima é um certo benefício psicológico que vai sinalizar a necessidade ou o fundamento por trás da construção desses grupos. Isso do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista social, são aqueles interesses também, né, interesses parciais e interesses contingenciais, porém de grupos, né? Seja de classes sociais ou de nações contra outras nações, etc. Então, a realidade vai construir problemas, né, de sociabilidade, e esses problemas vão ser solucionados na construção dessas categorias sociais. Coletivamente. Individualmente, a pessoa se sente bem ao se colocar dentro do grupo, então ela vai buscar por esse bem-estar, ela vai buscar por essa autoestima, construindo uma identidade social, construindo uma identidade se colocando dentro daquele grupo. E aí ela vai construir essa categorização de si mesma, né? A nossa identidade ela vai ser constituída por fragmentos de categorizações dos diversos grupos que nós nos constituímos, segundo esses caras aqui. O que não deixa de descrever uma realidade, mas aceitar a ideia deles é, no fundo, aceitar um modelo que está por trás da explicação desse tipo de realidade. Que seria esse modelo aí? A pressuposição básica desse grupo de explicações é que os processos intergrupais são a expressão da capacidade cognitiva de uma capacidade cognitiva geral de dar sentido ao mundo aplicado à sociedade. Assim como categorizamos plantas, animais, fazemos também com as pessoas, né? É uma coisa que é uma operação geral da mente. E essa operação geral da mente passa a ser usada a partir dos interesses contingenciais da sociedade e do indivíduo. O que fundamenta o fato de que as pessoas produzem uma vontade, uma necessidade muito grande desse tipo de categorização, e o que fundamenta o fato de que elas acontecem reiteradamente de forma quase que universal na nossa espécie, porque dá uma grande vantagem contingencial. Aqui são autores, né, da origem dos fundamentos dessa teoria da identidade social. Esse Henry Tajfel é um autor mais moderno em relação a isso, né? Esse cara aqui, ele é uma inspiração para esse. Então, eu coloquei William Graham Summer é uma inspiração para esse Henry Tajfel. E eu coloquei os dois ali para mostrar os fundamentos um do outro, né? A partir do trabalho desse cara Henry Tajfel,
a gente vai ter a construção de uma certa sistematização dessa teoria para o entendimento dos fenômenos sociais. E que daí se generalizaram, né? Então, existem vários modelos que se utilizam desses fundamentos específicos da identidade social. E essa teoria da identidade social é uma teoria que usa desse modelo de mente geral que eu falei, né? Outra abordagem da psicologia que usa desse modelo de mente geral é a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva ela entende que os atributos mentais elas são adquiridos através do aprendizado contingencial também. E são gerais, né? E é isso. Eu posso falar mais desse assunto, da questão do modelo de mente geral em outros vídeos. Vamos passar agora para uma visão de mente que considera a teoria da evolução, né? Então, se você considera que a teoria da evolução é real, né, a partir daqui você vai preferir um pouco mais esses outros modelos. Existe uma priorização na distribuição da ajuda e de recursos aos membros do nosso grupo, e isso explicaria os conflitos com os outros grupos, que também têm essa tendência e que podem representar um obstáculo ao investimento feito ao nosso próprio grupo. Ou seja, aqui eles estão dizendo que existe sim um mecanismo de adaptação que nos leva a priorizar os interesses das pessoas que constituem o nosso grupo, e realmente existem vantagens adaptativas significativas nesse tipo de comportamento. E provavelmente essas vantagens é o que está por trás da nossa priorização desse tipo de comportamento, que ele realmente existe. Então aqui, esse grupo lida com uma verdade que todos nós devemos considerar, realmente, né? Só que ele diz que é por conta dessa tendência que, replicada a mesma tendência aos diversos grupos que existem na sociedade, criaria então um problema. Ou seja, o problema intergrupal, o problema da relação intergrupal, esse sim não é adaptativo. Esse é contingencial, ou seja, a contingência que une diversos grupos distintos vai gerar como subproduto, como efeito colateral, o fato de que o outro grupo que prioriza as relações deles e os interesses deles mesmos, no acesso aos recursos, vai ser um problema para o meu grupo. E eu que priorizo o meu grupo vou ter que ser hostil com aquele outro grupo. E vice-versa, né? Então isso vai acabar alimentando conflitos por conta dessa tendência da gente querer priorizar o nosso grupo. Então, basicamente, essa visão, esses modelos explicativos, eles vão negar a possibilidade de uma adaptação voltada às relações intergrupais, né? E eles vão falar que é o comportamento pró-social voltado ao meu grupo e exclusivo ao meu grupo que motiva os conflitos intergrupais, né? Essa é a pressuposição. As tendências inatas para ajuda aos membros do próprio grupo às vezes produzem conflitos e são não intencionais com os outros grupos, né? Eventualmente, situações assim acontecem, obviamente, né? Mas a ideia é que essas situações elas são expressivas na explicação desse tipo de fenômeno. Essa ideia é baseada na pressuposição de que a interação intergrupal é uma realidade moderna muito recente em nossa espécie e que, portanto, não produziu adaptações. Lembra que eu falei lá no início que para produzir adaptações você precisa ter uma vantagem reiterada diante de um problema também reiterado ao longo de gerações. Esses caras aqui eles vão acreditar que a relação intergrupal ela não era uma realidade adaptativa da nossa espécie, portanto, ela não tem como ter produzido adaptação. Então, se realmente é verdade que a relação intergrupal não era comum entre essas espécies, esses caras estão corretos em pensar que, de fato, talvez o conflito intergrupal seja um efeito colateral das preferências intragrupais. E aí, as competições intergrupais, eles possuem padrões, e eles são explicados por quê? Porque as competições por recursos também possuem padrões e a gente projeta esses padrões na relação intergrupal. Seria mais ou menos isso. Isso estaria correto caso as evidências não demonstrassem fatores contrários a essa ideia.
né? Elas sugerem que a competição e o estigma intergrupal acontece mesmo na falta de competição por recursos, ou seja, eliminando o estímulo que, segundo eles, seria o motivador para o conflito intergrupal, o conflito intergrupal continua acontecendo nos mesmos padrões e nas mesmas tendências. Talvez a realidade intergrupal em nossa espécie pode ter raízes mais profundas, né? Raízes adaptativas mais profundas. Adaptação de mecanismos específicos de manutenção intergrupal, especificamente uma tendência à aliança em prol do domínio sobre outros grupos ou indivíduos. A gente acaba tendo essa questão de entender que existem tendências e padrões no modo de administrar esse tipo de conflito. E não só disso, mas também de sentir esse tipo de contexto, né? Esse tipo de contexto não é sentido de forma arbitrária ou de forma contingencial. Ele tem certos padrões de manifestação. De fato, parece que o conflito intergrupal foi bem comum em ambientes ancestrais. Estimativas fósseis contam de uma projeção de 20 a 30% dos homens que tiveram como causa de sua morte o resultado da violência intergrupal. Isso já é uma evidência muito expressiva de que a pressuposição desse segundo modelo é baseado em uma ideia falsa de que o conflito intergrupal não era comum no nosso contexto adaptativo. De fato, as evidências fósseis demonstram que não era esse o caso. Essa estimativa de morte já constitui uma pressão seletiva relevante. De fato, parece que o conflito intergrupal foi bem comum em ambientes ancestrais. Antropólogos descrevem que a maior ameaça às comunidades de caçadores-coletores vivas hoje vem de outros grupos humanos, principalmente o grupo de humanos da sociedade industrial, obviamente. Tudo isso pode ter instigado uma corrida armamentista entre os grupos que passou a construir as nações, os impérios e, por fim, os estados modernos. Essa é uma hipótese que se tem sobre o início das civilizações, né? As civilizações elas acabam constituindo uma pressão pela dominação de um grupo sobre o outro ou pela defesa de um grupo sobre o outro, né? E essa corrida armamentista acabou resultando na civilização e nos estados, nações que a gente viu lá no início da história das civilizações humanas. A filiação de um grupo em um grupo potencialmente cooperativo ativa uma psicologia do conflito e da exploração sobre membros de outros grupos. Aqui nós temos a conexão entre a ativação da cooperação intragrupal com a ativação também da ideia de conflito intergrupal. As duas coisas vêm juntas, estão programadas na mesma linha de raciocínio. Um feito que distingue as adaptações para a psicologia da aliança de outros sistemas cognitivos. Ou seja, aqui nós começamos a perceber que existe um sistema cognitivo específico para lidar com esse problema e específico para entregar essa resposta, o que já desbanca o modelo da mente generalista. E nós estamos entendendo também que esse modelo se aplica inclusive às relações intergrupais, unidos das evidências do fato de que conflitos intergrupais eram comuns no contexto adaptativo da nossa espécie. Nós temos que entender justamente isso, que isso é uma tendência adaptativa também, que nos leva a pensar na hipótese do instinto tribal, que é aquela hipótese do tribalismo e que a gente falou que existe. Assume que nossa psicologia tribal é o resultado de uma longa história de intensa rivalidade e competição intergrupal. Uma história que moldou o modo que pensamos e como nos comportamos em contextos intergrupais. Nem todos os contextos intergrupais são iguais, porém, existem padrões semelhantes mesmo nessa distinção entre modelos. De todo modo, o fato de que as pessoas tendem a formar categorizações dos membros do seu grupo e dos outros grupos a partir de um padrão cognitivo e comportamental, com favorecimento do próprio grupo, estabelecimento de fortes laços entre seus membros e com hostilidade aos membros dos outros grupos. Acontece em todos os contextos intergrupais possíveis: homem versus mulher, velho versus novo, loira versus morena, esquerda versus direita, ad infinito, né? Os autores eles vão trazer vários exemplos, né, de conflitos intergrupais onde esse tipo de hostilidade acaba acontecendo e esse tipo de padrão vai se estabelecer. Porque mesmo dentro do nosso grupo social, a gente acaba construindo vários universos distintos que são compartilhados por pessoas
dentro desse grupo de forma exclusiva, né? O universo infantil é compartilhado entre as crianças, o universo das pessoas adultas é compartilhado entre os adultos, o universo de determinada profissão é compartilhado pelos colegas dessa profissão e etc, etc, né? E isso acaba criando grupos dentro da mesma sociedade, né? Esses mecanismos podem ser usados para o desenvolvimento de uma diversidade de grupos arbitrários no contexto moderno. E é uma tendência que está por trás de nossa necessidade de distinção entre as pessoas, mesmo na categorização dos outros grupos a partir de sua relação ou de seu potencial diante do próprio grupo. Ou seja, isso nos diz que existe uma tendência à categorização dos outros grupos e uma tendência de resposta diante desses outros grupos. E essa tendência, essa tendência de resposta está relacionada às tendências que nós temos de preferência ao nosso grupo. Então, as respostas que nós vamos dar aos outros grupos vai ser sempre relativa à relação desse outro grupo com o nosso grupo, né? Seja essa relação atual, ou seja, uma ameaça ou uma vantagem que esse outro grupo está entregando atualmente ao nosso grupo, ou então uma ameaça ou vantagem potencial. Não importa. O que importa é que vai estar sempre dentro dessa dinâmica. Uma coisa ativada dentro do contexto da outra. Nós vamos ver no próximo vídeo as consequências disso, né? Mas nesse vídeo a gente vai entender as vantagens desse tipo de modelo, porque ele explica todos os fatos que nós elencamos e ele ainda ele não só descreve todos os fatos que nós elencamos, ele não tem que evitar algum fato ou então ressignificar algum fato para se sustentar, e não só isso, ele explica esses fatos dentro de uma dinâmica que é replicada pela própria realidade empírica, né? Essas previsões que a gente coloca aqui para falar dessa hipótese, elas são replicadas no próprio comportamento das pessoas, cotidiano, né? Bom, por hoje é isso. A gente apresentou, no primeiro vídeo a gente apresentou alguns fatos e alguns pressupostos para pensar esses fatos. No segundo vídeo a gente apresentou 3 modelos da psicologia. São 3 modelos interessantes, que produzem pesquisas interessantes e que são ativos até hoje na academia, na área da psicologia. E nós tentamos entender as vantagens e desvantagens desses modelos para explicar os fatos que nós colocamos. Por fim, nós percebemos que o último modelo, que é o modelo da hipótese do instinto tribal, permite explicar de maneira mais completa e complexa esses modelos. E não só isso, essa explicação não precisa nem negar os fatos, e ela é replicada empiricamente na nossa observação das sociedades e também em pesquisas que são feitas justamente com esse intuito. Eu queria agradecer quem assistiu. Vou fazer ainda um terceiro vídeo sobre esse assunto, sobre a leitura desse capítulo. E eu gostaria de pedir para que curtem, compartilhem o vídeo, comentem sobre assuntos que devem interessar vocês. Comentem sobre as impressões que vocês têm sobre essa questão. E comentem sobre questões que vocês acham que a psicologia poderia contribuir para entender ou para trabalhar. Então, eu agradeço e até a próxima. Curta, compartilhe, etc.